Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, que essa semana está homenageando você, né? A gente está resolvendo só questões pedidas por vocês, questões enviadas para o nosso e-mail centraldosnumeros@gmail.com. E no vídeo de hoje a gente vai atender o pedido do Carlos Teixeira. Carlos, aqui está a resolução da prova de matemática da Guarda Municipal de Lençóis Paulista. Essa prova foi organizada pela banca Nosso Rumo. Para quê? Para você pegar o seu rumo e garantir a sua vaga. Então, para o Carlos e para vocês de todo o Brasil e do mundo inteiro, né? Vamos às 10 questões dessa prova. São questões bem objetivas. Essa banca faz questões muito objetivas, tranquilinhas de serem resolvidas. Confere só. Ativa os neurônios e vem comigo. Primeira questão, lembrete, se inscreva na Central dos Números porque o seu pedido pode vir aqui para o nosso canal, combinado? Assinale a alternativa que apresenta o número mínimo de pessoas necessárias para se ter certeza de que pelo menos duas farão aniversário no mesmo mês. É uma questão mais de raciocínio lógico do que de matemática, né? Então, olha só, quando você tem uma questão desse tipo, você tem que pensar no pior cenário. Qual que é o pior cenário? Você quer que duas pessoas façam um aniversário no mesmo mês, né? E quer o número mínimo de pessoas para que isso aconteça com certeza. Então, o pior cenário é se cada pessoa fizer aniversário num mês diferente, né? A primeira pessoa faz aniversário em janeiro, a segunda em fevereiro, a terceira em março, e assim sucessivamente até dezembro, ou seja, é um azar danado, né? Então, um ano tem quantos meses? Um ano tem 12 meses. No pior cenário, cada pessoa vai fazer o aniversário em um mês diferente, né? Você está com azar, então cada pessoa faz aniversário num mês. Então você tem que ter aí 12 pessoas, cada uma fazendo aniversário num mês diferente, né? Porque você tem muito azar, em nenhum momento você teve duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Então, se você tiver 12 pessoas, cada uma ocupando um mês, você ainda não tem duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Para isso, você precisa ter uma pessoa a mais. Se você tiver a 13ª pessoa, né, 12 pessoas mais uma, a 13ª pessoa, com certeza ela vai fazer aniversário num mês que já tem uma pessoa ocupando, certo? Então, o número mínimo necessário de pessoas para ter certeza de que pelo menos duas farão aniversário no mesmo mês é 13. Essa é a resposta dessa questão. Você conseguiu visualizar? Você conseguiu entender? Então, nesse tipo de questão, imagina o pior cenário. Você está com azar. Você quer que duas pessoas façam aniversário no mesmo mês. Se você tivesse com sorte, você precisaria só de duas pessoas. As duas fariam aniversário em janeiro, né? Mas você está com azar. Então, pegou a primeira pessoa, faz aniversário em janeiro. A segunda em fevereiro, a terceira em março, até chegar na 12ª pessoa que faz aniversário lá em dezembro. A 13ª pessoa, ela vai ocupar um mês que já está ocupado, né? Então, se você tiver 13 pessoas, com toda certeza, mesmo que você tiver no maior azar possível, você vai ter duas que vão fazer aniversário no mesmo mês. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a próxima? Questão número 12. Outra questão de raciocínio lógico. João anotou em um papel a sequência das ruas que deve seguir até chegar à escola onde realizará um concurso público. Sabendo que João passou pelas ruas Amazonas, Benedito Modesto, Camilo de Cunha e Décio Celso Campanari, assinale a alternativa que apresenta o nome da próxima rua onde João passará. Então, é uma questão de sequência lógica, né? Você tem aqui as ruas que ele passou. Passou pela rua Amazonas, depois pela rua Benedito Modesto, depois pela rua Camilo Cunha e Décio Celso, e que é a quinta rua que ele vai passar. Marquei para você a primeira letra de cada uma das ruas. Rua A, rua B, rua C, rua D. Logo, a próxima rua, pela sequência lógica, está seguindo o alfabeto, vai ser a rua E alguma coisa, né? A rua que começa com a letra E, é alguma coisa. Então, entre as alternativas, a rua que começa com a letra E é aqui, Emílio Ferrari. Então, essa é a resposta dessa questão. Só isso. Então, uma questão de lógica bem tranquilinha, né? Vamos para mais uma? Questão número 13. Vem comigo.
Sabendo que no estoque de uma loja há um armário com 15 portas, cada porta com 15 gavetas e em cada gaveta 15 camisetas, assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de camisetas. Uma questão de multiplicação. Se em cada porta tem 15 gavetas e em cada gaveta tem 15 camisas, basta você multiplicar 15 camisas vezes 15 gavetas vezes 15 portas, né? Então faz 15 vezes 15 vezes 15. 15 vezes 15, 5 vezes 5, 25 com 2, 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Passa para 1. 1 vezes 15 dá 15, lembrando de pular a última casa aqui, que é a casa do 5, né? Agora soma, 5 mais nada, 5, 7 mais 5, 12, vai 1, 1 mais 1, 2, 225. Multiplica por 15 de novo, pelo número de portas. 5 vezes 5, 25, vão 2. 2 vezes 5, 10, com 2, 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, com o que foi? 11. Agora multiplica 1 por 225, que dá 225. Pula a primeira casa aqui, coloca o 225 aqui, né? Então, vou ter 5, 7, 3, 3. 3.375. Corre para o abraço. Questão facinha, questão só de multiplicação. Não tinha que fazer mais nada além das 3 multiplicações. Beleza? Questão objetiva. As questões dessa banca são todas assim. Questões super objetivas. Rapidinho se resolve. Próxima questão. Questão número 14. Questão de triângulo. Encontre o valor de x com base nas informações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Ele te deu um triângulo com um ângulo x mais 10 e um ângulo aqui, ó, do lado de fora do triângulo, formando 100 graus. Se você completar esse ângulo até aqui, ó, quanto que é a metade de um círculo? Quantos graus tem a metade de um círculo, né? Se você fechar aqui, vai formar a metade de um círculo. A metade desse círculo tem que ter 180 graus. Se você já tem 100 graus aqui, esse ângulo vai medir 80 graus, né? Porque 100 mais 80 dá 180, é o chamado ângulo raso. Certo? Agora você trabalha com os ângulos internos do triângulo. Quanto vale a soma dos ângulos do lado de dentro do triângulo? Quando você soma os 3 ângulos internos do triângulo, a soma tem que dar 180 graus. Então, soma x mais 10 mais 80, o resultado vai dar 180 graus. 1x mais outro x, 2x. 10 mais 80, 90. Esse 90 positivo pode passar para o outro lado negativo, né? Então, você vai ter 2x igual a 180 menos 90. 180 menos 90 dá 90. Então, vou ter x igual a 90 dividido por 2. X igual a 90 dividido por 2. O resultado aqui vai dar 90. O 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo, né? 90 dividido por 2, 45. Ele quer saber o valor de x? Sim! Então, x é igual a 45. São questões facinhas, concorda? Você concorda comigo? Você fez essa prova? Pausa o vídeo, tenta resolver as questões antes de ver a minha resolução. Você vai concordar comigo que são questões tranquilinhas de serem resolvidas, né? O que você acha? Coloca aqui embaixo nos comentários se você concorda com isso. Combinado? Eu preciso que você comente aqui no vídeo para ajudar o nosso engajamento. Então, coloca, concordo, professor. São questões facinhas mesmo. Beleza? Vamos para mais uma. Questão número 15. Essa questão merece o seu like. Por quê? No meu ponto de vista, essa questão precisa ser anulada, né? O concurso ainda está na fase de recursos, pelo que eu vi, né? Espero que tenham entrado com recursos para essa questão, porque ela precisa ser anulada. Um artesão, para reformar uma cadeira, precisa cortar tiras de cordas todas do mesmo tamanho e de forma a não ter desperdício. Considerando que ele dispõe de 4 cordas com as seguintes medidas, 120, 90, 450 e 720 centímetros, é correto afirmar que ele obteve quantos pedaços de corda? Bom, por que eu gostaria que essa questão fosse anulada? Porque você poderia obter qualquer pedaço de corda aqui. Ele não especificou qual é o pedaço de corda que você precisa. Ele não especificou que ele queria o maior pedaço de corda possível, né? Então, faltou aqui no enunciado falar que todas as cordas, todos os pedaços teriam que ter o mesmo tamanho e teriam que ter o maior tamanho possível. Aí sim, se ele falasse que queria o maior tamanho possível, você calcularia
o MDC, o máximo divisor comum, entre esses três valores para descobrir o maior tamanho da corda, do pedaço de corda. Como ele não falou, você poderia calcular, por exemplo, o número de pedaços se ele dividisse as cordas de 2 em 2 centímetros, né? Todos os números são pares, todos são divisíveis por 2. Se ele dividisse as cordas de 2 em 2 centímetros, né? Ele poderia obter um tanto de pedaço de corda. Né? Então, assim, essa questão precisa ser anulada. Ele não especificou que ele queria o maior pedaço possível de corda. Né? Vou resolver considerando que ele falasse que queria o maior pedaço de corda possível. Né? Então, se você quer cordas do mesmo tamanho com o maior tamanho possível, isso é a dica para você calcular o MDC. Então, coloca os números e fatora os números usando números primos que sejam capazes de dividir todos os valores ao mesmo tempo. Todos os números são pares, divide por 2. Né? 120 por 2, 60. 90 por 2, 45. 450 dividido por 2, 225. 720 dividido por 2, 360. Divide, agora tem dois números ímpares, não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Dá. O 60 dá para dividir por 3, o 45, 225. 5, 6, 7, 8, 9. 9 é divisível por 3, então esse número pode ser dividido por 3. 360 também pode ser dividido por 3. Então, todos podem ser divididos por 3. 60 por 3 é 20, 45 por 3 é 15, 225 dividido por 3 dá 75, 360 dividido por 3, 120. Dá para dividir por 3 de novo? Não, o 20 não dá para dividir por 3. Então, passa para o próximo número primo, que é o 5. Todos podem ser divididos por 5, porque são números que terminam em 0 ou 5. Né? Divide todos por 5. 20 dividido por 5 dá 4, 15 por 5 dá 3, 75 por 5 dá 15, 120 por 5 24. Existe algum número primo que consegue dividir todos esses valores ao mesmo tempo? Não. Se não existe, acabou a sua fatoração. O tamanho do pedaço de corda vai ser 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30 centímetros. Cada pedaço vai ter 30 centímetros. Ele quer saber o tamanho do pedaço da corda? Não, ele quer saber quantos pedaços de corda. Quantos pedaços de corda. Para saber o tanto de pedaço de corda, você vai pegar o tamanho de todas as cordas e dividir de 30 em 30 centímetros. Para facilitar, soma todos os valores e divide esse valor por 30. Né? 120 mais 90 mais 450 mais 720 vai dar 1.380 centímetros. Então, tem 1.380 centímetros de corda no total. Divide esse tamanho todo pelos 30 centímetros de cada pedaço, certo? 1.380 dividido por 30, simplifica esse zero com esse zero, vai dar 138 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 3, 12, sobra 1, 1 com 8, 18, 18 dividido por 3 dá 6, então você vai ter 46. 46 pedaços de corda seria a resposta dessa questão se o enunciado estivesse correto. Espero que essa questão, do fundo do coração, seja anulada, porque o enunciado está incompleto, tá bom? Concorda comigo? Vamos para mais uma, questão número 16. Já deixou seu comentário aí? Deixa o comentário, por favor, e lembra, deixa o like. Sabendo que um prédio dispõe de 3 caixas d'água em formato cilíndrico, todas com altura de 10 metros e diâmetros das bases de 10, 15 e 20 metros, assinale a alternativa que apresenta a soma dos volumes das 3 caixas d'água. Considere π igual a 3. Qual que é o volume do cilindro? A área da base, que é o círculo, então a área do círculo π vezes r ao quadrado, vezes a altura, né, que é 10. Então, volume do cilindro, π vezes r ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Beleza? Você sabe o raio? Você calcula o raio, né? Porque ele deu o diâmetro, o raio é a metade do diâmetro. Então, qual que é o raio dessa base que tem 10 metros, né? Cujo diâmetro é 10? É a metade de 10. Né? O raio é a metade do diâmetro. Então, vai ser 10 dividido por 2, 5. 15 dividido por 2, 7,5. 20 dividido por 2, 10. Né? Então, raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Raio 1, 10 dividido por 2, 5. Raio 2, 15 dividido por 2, 7,5. Raio 3, 20 dividido por 2 é igual a 10. Agora você consegue calcular
o volume das três caixas, né? Então, o volume da caixa 1 vai ser π, 3, vezes o raio, 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, você vai ter 3 vezes o raio ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes a altura, 10. Faz a potência primeiro, 5 vezes 5, 25. 3 vezes 10, 30. Então, você vai ter 30 vezes 25. 30 vezes 25, 3 vezes 25, 75. Coloca um zero, 750. Volume 2, o raio é 7,5. Então, você vai ter 3 vezes 7,5 ao quadrado, vezes 10. 7,5 vezes 7,5, 56,25. 3 vezes 10, 30. 30 vezes esse número dá 1.687,5. Essa continha aqui ia dar um pouquinho mais de trabalho, né? Volume 3, 3 vezes o raio 3, 10 ao quadrado, vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, 3 vezes 10, 30. 30 vezes 100, coloca o 3 e coloca 3 zeros, 3.000 metros cúbicos. Sendo assim, o volume das três caixas d'água basta somar 750 mais 1.687,5 mais 3.000. 3.000 mais 750, 3.750, mais esse número aqui, faz a soma, né? Coloca vírgula embaixo de vírgula. 0 com 5 dá 5, 0 com 7 dá 7, 5 mais 8, 13, vai 1. 1 com 6, 7, 7 mais 7, 14, vai 1. 3 mais 1, 4, com o que foi 5, 5.437,5. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Se você não quisesse fazer essas contas diretas, você poderia, como aqui todos têm 30 vezes um número, você soma esses três números, 100 mais 25, 125, mais 56,25, faz essa soma e multiplica 30 vezes esse número. Aí você ia ter que fazer menos multiplicações, tá bom? Mas acho que assim é bem tranquilo de fazer também, né? Sempre escolha o caminho que for o mais rápido para você. Combinado? Pronto para a próxima? Questão número 17. Sabendo que Guilherme aplicou o seu 13º e após 9 meses obteve juros de R$ 540 com taxa de 2,5% ao mês, assinale a alternativa que apresenta o valor do 13º de Guilherme. E essa questão também poderia ser questionada, né? Porque ele usou o raciocínio de juros simples, mas se você pensa em uma aplicação bancária, normalmente uma aplicação bancária trabalha com juros compostos. Se você tentasse resolver essa questão utilizando juros compostos, você não chegaria em uma alternativa de resposta, né? Então, trabalhe com juros simples. Fórmula de juros simples. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Tempo 9 meses, juros 540, taxa 2,5% ao mês. Então, só substituir os juros, a taxa e o tempo, você vai conseguir achar o capital, que é o valor do 13º dele. Substitui juros por 540, capital é igual a C, taxa 2,5%, coloquei aqui em forma de fração, 2,5%, beleza? Poderia trabalhar com o número decimal, seria 0,025, ok? Faz o jeito que você achar mais fácil. Vezes o tempo, se a taxa está em meses, o tempo está em meses também, 9 meses. O que você vai fazer? Você quer calcular o C. O que tiver embaixo, você vai passar para o outro lado, para cima, multiplicando aqui, e o que tiver em cima, você vai passar para baixo, beleza? Então, você vai ter 100 vezes 540, o que dá 540 com mais 2 zeros, dividido por 2,5 vezes 9. Posso dividir o 54 por 9, 54 dividido por 9 dá 6, né? Então, vou ter 6.000 dividido por 2,5. 6.000 dividido por 2,5, acrescenta um zero aqui, anda com a vírgula uma casa para a direita, vai dar 60.000 dividido por 25. 60.000 dividido por 25 é exatamente 2.400. Então, R$ 2.400 foi o 13º do Guilherme. Essa é a resposta dessa questão. Como eu disse, essa questão também poderia ser questionada porque ele não especificou que se tratava de juros simples. E quando se pensa em aplicação bancária, a gente pensa em juros compostos. E com o raciocínio de juros compostos, você não chegava a nenhuma das alternativas. Beleza? Pronto para a próxima? Você concorda comigo? Concorda, discorda, se incorda? Você já deixou o seu comentário? Deixa um comentário qualquer aí, não paga nada não. Por favor, por favorzinho, como dizem as crianças. Vamos para a próxima, questão número 18.
Assinale a alternativa que apresenta o 35º termo de uma PA, uma progressão aritmética, com o primeiro termo 3 e a razão 4. Para resolver essa questão, bastava saber a fórmula do termo geral da progressão aritmética, né? Então, para calcular um termo da progressão aritmética, você usa a fórmula. O termo que está na posição n é igual ao primeiro termo mais o número de termos que você quer menos 1 vezes a razão da progressão aritmética. Sendo assim, o A35 vai ser igual ao primeiro termo 3 mais o 35º termo n menos 1, que é da fórmula, vezes a razão, que é 4. Resolve aqui, ó, você tem soma, multiplicação e o parênteses. Resolve primeiro dentro do parênteses, né? Dos parênteses. 35 menos 1, 34. Então, você vai ter agora soma e multiplicação. Resolve primeiro a multiplicação. 4 vezes 34. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 4, 16. 120 mais 16, 136, né? 136 mais 3, 139. O 35º termo é 139. Então, questões dessa prova, questões completamente objetivas, sem enrolação, só fazer continha, né? Decorar a fórmula e fazer continha. Ou sabe ou não sabe, não tem outro jeito. Se não soubesse a fórmula, você não ia resolver essa questão de modo tão fácil, porque 35 termos, até você ir somando de 4 em 4 e chegar no 35, você ia perder muito tempo, né? Questão número 19, penúltima questão. Questão para saber se você conhece a fórmula da soma das raízes de uma função, de uma equação de segundo grau. Encontre a soma dos valores de x da equação abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. 2x² mais 1x menos 3 é igual a 0. Soma das raízes. Soma das raízes de uma equação de segundo grau. Menos b sobre a. Soma das raízes menos b sobre a. Multiplicação entre as raízes c sobre a. Certo? Ele quer a soma, então faz menos b dividido por a. O que é o b numa equação de segundo grau? B é o valor que está junto do x. Aqui ele colocou 1. Né? Não precisava ter esse 1 aqui. Se ele colocasse mais x, o valor continuaria sendo 1. O que é o a? O a é o valor que está junto do x ao quadrado. Né? Então, você vai ter menos 1 dividido por 2. Menos 1 dividido por 2. Isso é menos meio, menos 0,5. Né? 1 dividido por 2, 0,5. Negativo. Menos meio, corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Só isso. Agora a gente vai para a última questão dessa prova. Questão de conversão de unidade de medida, bem tranquilinho também. 253 metros equivalem a quantos? Coloca as unidades de medida. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Você tem 253 metros. Primeira medida está em hectômetros. Então, passa esse número para hectômetros. Você tem que andar de metros até hectômetros. Você vai andar 1, 2 casas para a esquerda. Né? Então, você vai andar com a vírgula que está aqui depois do 3. Não está aparecendo, porque não tem nenhuma casa decimal. Né? Você vai andar 1, 2 casas para a esquerda. 1 vai ficar aqui entre o 5 e o 3. 2 vai dar 2,53. Então, 253 metros é a mesma coisa que 2,53 hectômetros. É isso que ele pôs? Sim! Sorte que era a letra A. Então, corre para abraço. Essa é a resposta da questão. Aproveita o vídeo, calcula os decímetros, os quilômetros, centímetros e milímetros para você treinar, porque essa questão foi bem facinha, né? Assim a gente termina esse vídeo. Concorda comigo que essa prova foi bem tranquila? E você, Carlos, achou a prova tranquila também? Espero que sim, né? Para aprender mais, confere os vídeos que eu separei para vocês e, claro, se inscrevam aqui no canal. Mande o seu pedido para a gente, centralosnumeros@gmail.com. Você pode ser atendida, né? Lembra, deixa o like e seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem você ama. No mais, bons estudos e até a próxima!